Ok, irmãos, agora depois da água, depois que saciamos a sede, vamos voltar ao nosso estudo. E como nós acabamos de falar sobre o Velho Testamento, nesse instante começaremos a falar sobre o Novo Testamento. E a pergunta é: o Novo Testamento é confiável? Pois bem, seus escritores eram competentes, eram qualificados, eram humanamente e divinamente falando. Eles, inclusive Paulo, foram testemunhas oculares de todo o ministério da morte e da ressurreição de Cristo, aprendendo diretamente do nosso Senhor Jesus. Lucas foi companheiro de Paulo, fidelicíssimo, registrador do que viu e também do que os apóstolos viram e lhes ensinaram diretamente. Marcos foi o intérprete de Pedro. Segundo Papias e Irineu, Tiago e Judas eram irmãos do Senhor, eram honestos, até o ponto de darem suas próprias vidas. Foram investidos pelo Espírito Santo. Seus escritos se harmonizavam perfeitamente uns com os outros e sempre concordam com os fatos da história e da experiência. Quais são as aparentes contradições entre Paulo e Tiago? Vejamos. Eles somente falam de pontos de vista complementares, quero dizer. O que Deus vê é que os homens veem. A verdadeira fé que resulta em obras e a fé falsa, que nada produz. Há progresso no desenrolar da doutrina dos evangelhos para as epístolas. Diferentes ênfases na revelação dos ensinos. Por exemplo, do divórcio, dos cultos, da adoração e etc. Mas nunca há contradição. Os registros do Novo Testamento estão de acordo com a história. O recenseamento, quando Quirino era governador da Síria, de Lucas capítulo 2 e o versículo 2, os atos de Herodes o Grande, em Mateus 2, 16 e 18, de Herodes Antipas, que está em Mateus 14, a partir do versículo 1 até o 12, de Agripa 1, que está em Atos 12, 1, de Gálio, Atos 18, 12 e 17, Agripa 2, Atos 25, 13 e etc. Nós podemos dar uma passada sobre o Novo Testamento e a canonicidade do Novo Testamento. E para falar da canonicidade, nós podemos lembrar aqui que um livro é canônico quando, desde o seu primeiro dia, foi aceito pelo povo de Deus como divinamente inspirado, como realmente o é. A palavra cânon acha-se em 3 passagens do Novo Testamento. E aí você pode conferir na sua Bíblia. Gálatas 6,16, Filipenses 3,16 e 2 Coríntios 10, de 13 a 17. A inspiração diz respeito à ação divina no ato do registro do escrito, garantindo resultado fiel e verdadeiro. Já a canonização do texto diz respeito à ação humana, reconhecendo a qualidade divina daquele material. Então nós vemos aqui duas visões diferentes em relação
a canonização, a parte de Deus e a parte dos homens. Se o Criador quis que sua revelação chegasse intacta até nós, ou pelo menos de forma íntegra e confiável, até o século em que vivemos, fatalmente teria que vigiar processos da transmissão através dos séculos. Teria que proibir a perda irrecuperável de qualquer parte genuína, bem como a inserção indetectável de material espúrio. Vejamos a formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de mais ou menos 1046 anos. De Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. O cânon das Escrituras do Velho Testamento foi encerrado por Esdras e seus companheiros piedosos, que formam a grande sinagoga de 120 membros, segundo a literatura judaica. E isso aconteceu cerca de 445 anos antes de Cristo. Você pode ver na sua Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 7, e o versículo de 10 a 14. Já os livros do Antigo Testamento formaram o cânon de maneira lenta e gradual. À medida que iam sendo credenciados como inspirados por Deus perante o povo comum e também perante os líderes, também perante os profetas e os sacerdotes. Isso foi feito gradualmente, paulatinamente. A história da formação do Velho Testamento começa com Moisés, que recebeu a revelação divina em várias formas e depois a transcreveu em livros. Ele os redigiu usando livros, tradição oral, oráculos recebidos diretamente de Deus, além do fato de que participou de toda a história narrada entre o Êxodo e Deuteronômio, número capítulo 33 e o versículo 2. Ele recebeu ordens expressas para escrever. Isso você pode verificar em Êxodo 17:14. E aí Moisés começa a fazer um relato dos acontecimentos e da época. No fim da sua vida, com os 5 primeiros livros praticamente terminados, já tinha perfeita percepção de que estes livros se tornariam normativos para o povo. Seriam o livro da lei que nós conhecemos, os 5 primeiros livros, que podemos chamar de Pentateuco. Aí você pode ler também alguns versículos, né, que tem em todo o Antigo Testamento, e você verá a narrativa perfeita dos fatos por Moisés, como que ele tivesse vivenciando aquele momento tão especial. Devemos lembrar que Moisés viveu com o povo de Israel por 40 anos no deserto e teria não somente tempo, mas conhecimento e condições para escrever. Até porque ele era filho da filha de Faraó e durante seus primeiros 40 anos de vida ele morou no palácio do Faraó do Egito, aprendendo com os melhores professores daquela época. Durante a época de Moisés e depois dele, outros profetas continuaram sua obra oral e escrita. Você pode ler Números 12:6, Deuteronômio 18:15-22, Deuteronômio 34:10, que falam sobre essas pessoas. Os sacerdotes e levitas foram encarregados de guardar. Eles tinham a responsabilidade
de guardar todos aqueles escritos, colecionar e copiar os livros do Velho Testamento. O tabernáculo e depois o templo eram o centro de reunião dos materiais inspirados. Os profetas guardavam as obras na arca perante o Senhor. Você pode ler Deuteronômio 17, no versículo 18 ao 20. Também pode ler Josué 24 e o versículo 26. Os livros estavam disponíveis aos líderes da nação e do sacerdócio. Caso eles fossem também profeta, como era o caso de Josué, eles também acabariam por escrever algo ou até uma obra inteira, que seria incorporada à coleção de livros sagrados. Aí você lê Josué capítulo 1, versículo 8. O período da conquista da terra de Canaã e também dos juízes evidenciam a presença dos livros pela prática dos seus ensinos. A aliança foi lembrada em Juízes 2, do versículo 1 ao versículo 5. E alguns rituais foram praticados em Juízes 13, versículo 27, também dos versículos 13 e 14, você pode dar uma olhada nesta passagem. Samuel, como foi o primeiro profeta, e nós sabemos disso, tratou de impulsionar a historiografia profética. Em 1 Samuel capítulo 10 e o versículo 25, também em 1 Crônicas 29 e 29, os profetas foram os historiadores de Israel. Eles narravam os acontecimentos, privilegiando os assuntos que interessavam ao desenvolvimento dos propósitos de Deus para o seu povo. Veja lá na sua Bíblia, 2 Crônicas 9 e 29. No período dos reis e profetas, bastante material já estava centralizado no templo de Jerusalém. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 14 e 18, e também todo o capítulo de Jeremias 36, os reis Davi, Salomão, Josias, Ezequias e os vários profetas são escritores ou mesmo divulgadores dos livros bíblicos ou dos livros da Bíblia. Os reis deviam sempre obedecer à lei, segundo Reis 14:6. O sacerdote Ilquias achou o livro da lei. Você pode ver isso em 2 Reis 22, do versículo 8 ao versículo 10. E Neemias achou o livro dos judeus. Está no livro de Neemias, capítulo 7, e o versículo 5. Os textos de alguns livros foram sendo compilados durante o período dos reis. A frase final do Salmo 72, versículo 20, você pode observar na sua Bíblia, mostra que houve uma época em que a coleção dos salmos terminava ali. Depois ela foi ampliada. Da mesma forma, Provérbios 25, a partir do versículo 1, mostra que o livro de Provérbios foi ampliado. Todas estas compilações e ampliações dos livros ocorreram dentro da inspiração divina e também sobre a direção e o domínio e o ensinamento do Espírito Santo de Deus, que permitiu que isto fosse feito e catalogado e guardado para gerações futuras, como a nossa que estamos estudando a palavra de Deus hoje. Os profetas, eles pregaram e escreveram suas obras. Aquilo que eles falavam, aquilo que eles transmitiam, eles escreviam. Você pode ver Isaías 30, versículo 8, e tem outros textos, mas esse é suficiente para que você tenha uma ideia de tudo isso. Os profetas sabiam que estavam deixando suas obras para o futuro e até as enviaram a outros lugares. Jeremias 29, versículo 1.
Está no capítulo 36 também, do versículo de 1 a 8, você pode ler no livro de Jeremias. Então, eles liam, citava e usava as obras um dos outros. Isaías, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Miqueias 4, de 1 a 5. Jeremias 26, 18. Você encontra os profetas usando textos de outros profetas, atestando a existência da coleção dos livros inspirados. Veja Daniel 9, 2. Eles entendiam que seus livros se tornariam obras de referências e consulta no futuro. Isaías entendia isso. Veja em Isaías 34 e o versículo 16. Estes livros ou este material inspirado foi levado ao exílio. Quando o povo de Deus foi exilado e houve a dispersão, eles levaram todo esse material. Você pode ler Daniel capítulo 9 e o versículo 2, que vai trazer uma revelação sobre isso. Quando os judeus foram deportados da Palestina, talvez tenha sido trazido de volta por aqueles que iriam iniciar a religião dos samaritanos. Segundo Reis 17, 24, 41, dá uma noção sobre esse assunto. Mas o grande retorno da lei à região que hoje é conhecida como Palestina ocorreu com Esdras, que era um sacerdote e um grande escritor, ou um grande escriba. Esdras capítulo 7, Neemias, dos capítulos 8 até o 10, você pode estudar e compreender aquilo que está sendo falado agora. O ofício de Esdras, como sacerdote levita, mostra que no Velho Testamento os sacerdotes eram os que centralizaram e preservaram o Velho Testamento. Os últimos profetas a escrever, e nós sabemos muito bem, foi Ageu, Zacarias e Malaquias, que nós chamamos que está naquele grupo de profetas menores. Então eles tiveram suas obras reconhecidas e incorporadas no Velho Testamento, assim como os últimos livros históricos, tais como Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nos últimos anos do período de inclusão no cânon, 5 grandes homens de Deus viveram simultaneamente numa época de profundo despertamento religioso. Sabe quem foram esses homens? Foram Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, sendo Esdras, dos 5, o mais hábil, o mais versátil, o que tinha mais habilidade com as palavras e até mesmo aquele que tinha guardado os livros da lei. Ao encerrar com o encerramento do Velho Testamento, isto eu quero dizer que ao terminar de ser escrito o seu último livro, Neemias ou Malaquias, no século V a.C., foi reconhecido por todos os crentes fiéis que o cânon do Velho Testamento, isto é, que a coleção dos 39 livros que nós conhecemos hoje, constituem e estavam encerrados para sempre, e incluía o livro de que falamos. Então, depois de tudo que foi referido, do Velho Testamento, tudo isto que foi dito foi o consenso entre os crentes fiéis da época. Foi meramente reconhecido e declarado oficialmente e por todos sob o comando de Esdras em cerca do século 4 antes de Cristo. Então o Velho Testamento é canônico, porque sempre foi reconhecido como inspirado por Deus. Amém? A lei sempre foi reconhecida como canônica. Deuteronômio 17, 18 e 20. Os profetas
escritos sempre foram reconhecidos como canônicos. Segundo Reis 17:13. Tem vários textos, mas eu estou dando apenas um para que não se torne tão extenso a nossa fala, tá certo? Então, também existiram algumas objeções, né, à canonicidade do Velho Testamento. E é bom que a gente veja essas objeções, até para que nós tenhamos algumas respostas que precisamos ter. Então, a primeira objeção que eu podia citar aqui para vocês seria as 3 divisões do Velho Testamento, né, que foram lei, profetas e escritos. Então, foram 3 campanhas humanas concedendo a autoridade. Mas para cada objeção também tinha uma refutação. E a refutação em relação a essa primeira objeção seria que não há sequer uma prova disto. As divisões são pelas naturezas dos assuntos escritos. Em Israel, o divino se tornava aceito, e não o aceito se tornava divino. Em 2 Reis, capítulo 22, e o versículo 8, não são outorgada, mas sim reconhecida da inspiração divina, ou a inspiração divina, tá certo? Então, não foram permitidas, mas sim reconhecida a inspiração divina. Então, você tem também uma segunda objeção, era que os livros de Eclesiastes e Cantares de Salomão ainda eram duvidados por alguns, até depois do concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo aproximadamente, pois o cânon do Velho Testamento ainda estava em aberto até cerca do ano 200 depois de Cristo, segundo século. Qual a refutação para isso? A refutação seria que neste concílio os judeus apenas discutiram sobre alguns livros e apenas ratificaram o que já era canônico. Exigir unanimidade absoluta, o que se quer, e nunca ter um cânon autoritativo e final. Os eruditos judeus sempre manifestavam que já em 445 a.C., no reino de Artaxerxes Longânimo, Esdras juntou, ordenou e publicou o Velho Testamento na sua forma final, como conhecemos. Então, essas objeções e essas refutações nos dá uma ideia de que sempre houve, por parte dos eruditos, tentativas frustradas de querer desfazer da palavra de Deus. Mas a Bíblia, como sempre, se impõe por ela mesma, e todas as pessoas terminam aceitando aquilo que Deus falou, porque além de ter sido falado por Deus, tem também o convencimento do Espírito Santo que nos faz entender a palavra de Deus. Então vejamos aqui agora, irmãos, algumas classificações técnicas, né, do Antigo Testamento. Então, alguns estudiosos que vieram depois, nem sempre totalmente conscientes dos fatos a respeito da aceitação original do cânon, tornava a levantar dúvidas sobre certos livros. Então, houve sempre alguns estudiosos que queriam questionar alguns livros da Bíblia, né? E com isso surgiu algumas terminologias técnicas, que nós vamos citar algumas aqui para vocês, que é um pouco até difícil de se gravar, mas é importante que se fale nelas, porque isso surgiu devido alguns estudiosos duvidarem e questionarem alguns livros da Bíblia. Por isso veio algumas terminologias como a homologomena. Isso significa falar como um.
Então, são os livros bíblicos que foram aceitos por todos, né? Então, essa é apenas uma classificação técnica. A canonicidade de alguns livros jamais foi desafiada por nenhum dos grandes rabis da comunidade judaica. Então, nunca um sábio rabino judaico questionou a canonicidade da Bíblia. Desde que alguns livros foram aceitos pelo povo de Deus como documentos produzidos pelas mãos dos profetas de Deus, eles continuaram a ser reconhecidos como detentores de inspiração e de autoridade divina pelas gerações posteriores, tanto dos rabinos existentes naquele período, como dos rabinos que vieram depois. Todos recebiam os livros da lei como canônicos, sem questionar, talvez por uma ação direta do Espírito Santo do Senhor. De maneira que os 39 livros do Antigo Testamento podem ser classificados com uma palavra técnica, né, que nós falamos agora, que é a homologumena, porque foi falado como um. Então, os 5 exclusivos saíram: Cantares de Salomão, Eclesiastes, Esther, Ezequiel e Provérbios. Tá certo? Então, depois a gente vem com outra palavrinha técnica, difícil de falar, que é antilogumena, que é falar contra. São os livros bíblicos que eram, em certa ocasião, foram questionados por alguns. Então, quando você ouvir essa palavrinha difícil, né, antilogumena, quer dizer que alguns livros foram questionados por alguns sábios. Então, a canonicidade de 5 livros do Antigo Testamento foi questionada numa ou noutra época por algum dos mestres do judaísmo. Foram eles Cantares de Salomão, Eclesiastes, Esther, Ezequiel, Provérbios. Cada um deles se tornou controvertido por razões diferentes. Todavia, no fim, prevaleceu a autoridade de Deus, a autoridade divina de todos os 5 livros que eles questionaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cantares de Salomão, alguns estudiosos da escola de Shammai consideravam esse canto como sendo sensual em sua essência. Porém, é mais provável que a pureza e a nobreza do casamento façam parte dos propósitos essenciais desse livro. É preciso ver esse livro da perspectiva espiritual correta. A figura do casal neste livro representa Cristo e a igreja. E aí você pode ler em 2 Coríntios 11, versículo 2, ou mesmo em Efésios 5, do versículo 25 ao 29. Tá certo? Então, vamos tentar aqui aprender um pouco mais sobre algumas palavras que são interessantes. Então eu vou lembrar aqui uma palavra que é pseudepígrafos. Pseudepígrafos, que quer dizer falsos escritos. Isso quer dizer que livros não bíblicos rejeitados por todos, pelos rabinos, pelo povo, pelos sacerdotes. Então eram chamados pseudepígrafos, ou seja, falsos escritos. Então, grande número, irmãos, de documentos religiosos espúrios que circulavam entre a antiga comunidade judaica é reconhecido como falsos escritos. Nem tudo nesses escritos é falso, de fato. A maior parte desses documentos surgiu de dentro de um contexto de fantasia ou tradição religiosa, possivelmente com raízes em algumas verdades. Com frequência,
A origem desses escritos estava na especulação espiritual a respeito de algo que não ficou bem explicado na Santa Escritura. As tradições especulativas a respeito do patriarca Enoque, por exemplo, sem dúvida, são a raiz do livro de Enoque, de maneira semelhante à curiosidade a respeito da morte e da glorificação de Moisés, sem dúvida se acha por trás da obra da Assunção de Moisés. Essas obras circulavam no meio do povo, porém não eram reconhecidas como um livro inspirado por Deus, ou uma história inspirada por Deus. Por isso, eram considerados de falsos escritos. No entanto, essas especulações não significam que não existia verdade nenhuma, nesses livros. Ao contrário, o Novo Testamento se refere a verdades implantadas também nesse livro. Você pode ler lá no livro de Judas, nos versículos 14 e 15, que chega a aludir à penitência de Janes e Jambres. Em 2 Timóteo 3,8 também, esses livros não são dotados de autoridade como escritura inspirada ou como livro da Bíblia. Paulo também citou alguns poetas não cristãos, como Arato. Lá em Atos capítulo 17, 28, a gente já falou sobre essa passagem aqui para vocês. Então, trata-se tão somente de verdades verificadas, contidas em livros, que em si mesma nenhuma autoridade divina tem. Essas verdades eram importantes e nos lembra de que Paulo cita apenas aquela faceta da verdade e não o livro pagão como um todo, como conceito a que Deus atribuiu autoridade e fez constar no Novo Testamento. Então, é o que eu sempre disse para vocês. Paulo pegou um fato, talvez verdadeiro, que estava escrito no livro desse poeta, e aí ele transcreveu para a Bíblia. E se pergunta, o poeta estava inspirado? Não. Mas Paulo, que transcreveu, quero dizer, e até mesmo copiou, para que ficasse registrado na Bíblia, esse sim estava inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Então a gente pode entender, irmão, que todas as profecias, todas as verdades que há no Velho Testamento, no Novo Testamento, da forma que eles foram guardadas, da forma que eles foram transmitidas oralmente, algumas delas e outras escrita, tudo isso teve a ação sobrenatural de Deus. Tudo isso teve o controle especial de Deus, para que isso chegasse nas mãos do seu povo, depois aceito como canônico, se tornasse o que é para nós a Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática, como princípios que devem ser observados pelo povo de Deus e pela Igreja do Senhor do nosso século, para que possamos viver uma vida plena dentro de um propósito divino, sob a orientação daquele que a escreveu, daquele que conduziu a escrita, que direcionou seus servos profetas, seus servos homens de Deus, conduziu os escribas que guardaram, que protegeram, conduziu o povo que guardou na memória tudo que nós acabamos de ver, e isso nos dá uma prova de que a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, é santa e é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir na justiça. Então a nossa aula de hoje termina aqui e eu agradeço a vocês pela participação, pela compreensão
E estaremos de volta aqui no próximo sábado, estudando mais um pouco deste assunto que é extremamente cativante, extremamente gostoso de se aprender, porque aprendemos a passo, ou estudamos passo a passo aquilo que é para nós hoje a palavra de Deus, que se tornou regra de fé e prática, não só para as igrejas do nosso século, como para as igrejas que viveram no passado e será também para a igreja que virá no futuro, até o dia em que Jesus Cristo volte para levar essa igreja para o céu. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.